direita. Isso aqui é o limite de quem? É o limite com o x tendendo a 1 pela direita de quem? Se o x está tendendo a 1 pela direita, o x está se aproximando de 1 por valores maiores do que 1. E se o x está próximo de 1 por valores maiores do que 1, quem é f de x? 1 menos 3x2. E quanto é que dá o limite dessa expressão com x tendendo a 1? Ó, x tender a 1 é x a 1 pela direita, x tender a 1 por valores maiores que 1, mas o x está tendendo a 1. Então, quem é o limite disso aqui? Menos 2. Olha aqui, ó. Limite pela esquerda é diferente do limite pela direita. Qual é a conclusão? Não tem limite. Não existe o limite de f de x com x tendendo a 1. Ou seja, a função f não tem limite em 1. Por quê? Porque os limites laterais são diferentes. Pronto. Não vou colocar isso não, só falar. Agora vamos ao próximo limite. Aí sim, e se a função não tem limite em 1, ela não é contínua em 1. Mas observe uma coisa, ó. Observe uma coisa, isso é fundamental aqui. À luz do que está feito aqui, ó. Quem é f de 1? Vamos colocar aqui. Quem é f de 1? Quem é? Eu vou colocar, vai ser 1 menos 3 vezes 1 ao quadrado, que dá 1 menos 3, dá quanto? Menos 2. E quem é f de 3? É importante. Eu já calculei. Dá menos 26. Tá? Então, f de 1 sendo menos 2, significa que isso aqui é diferente de quem? De f de 1. E isso aqui é igual a quê? A f de 1. Tudo bem. Não existe o limite na função em 1. Mas por esta desigualdade, qual é a conclusão que eu tenho? À luz do que eu falei aqui. Ela não é contínua em 1 pela direita. Ela não é contínua em 1 pela direita. E ela é contínua em 1 pela... Desculpe. Ela não é contínua em 1 pela esquerda. Mas ela é contínua em 1 pela direita. Porque eu estou usando essa proposição. Ó. Se eu tenho essa igualdade, a f é contínua em P pela direita. Se eu tenho essa igualdade, a f é contínua em P pela esquerda. Tá? Então, ótimo. Ela não é contínua em 1 pela esquerda, mas ela é contínua em 1 pela direita. Vamos ao outro divisor de águas. Qual é? Limite de f de x com x tendendo a 3 pela esquerda. Isso é o limite com x está tendendo a 3. Olha, se o x está tendendo a 3 pela esquerda, o x está se aproximando de 3 por valores menores que 3. Bem, se o x está se aproximando de 3 por valores menores que 3, eu posso assumir que f de x é 1 menos 3x2. E quem é esse limite com x tendendo a 3? Menos 26. Menos 26, que coincidentemente é o f de 3. Isso diz o que, hein? Que a função é contínua em 3 pela esquerda. Isso é contínua em P pela esquerda. E, finalmente, outro limite que interessa é o limite, vou colocar aqui. Ei, presta, olha aqui, ó. Está aparecendo aqui. Limite com x tendendo a 3 pela direita de f de x. É o limite com x tendendo a 3, se o x está tendendo a 3 pela direita, o x é maior do que 3. Mas para x maior do que 3, isso é raiz quadrada de quê? 3 menos x. E qual é esse limite? 0. Que é diferente de quem? De f de 3. Ou seja, a função não é contínua em 3 pela direita. Tá certo? Tá bom? Agora, observe o seguinte, ó. Observe uma coisa. Observe que daí sai o seguinte. A função f, vou botar um ponto aqui. Por exemplo, ó,
A função f, ela não é, observe uma coisa, ela não é contínua no intervalo, daí a conclusão do que foi feito é que ela não é contínua no intervalo fechado 1, 3. Desculpe. É, isso mesmo, é 1, 3, né? Ela não é contínua no intervalo fechado 1, 3. Por quê? Porque nós dizemos que uma função, conceito, definição, nós dizemos que uma função é contínua num conjunto quando ela é contínua aonde? Em todos os pontos desse conjunto. Ela é contínua no 1? Não, por quê? Porque ela não é contínua em 1 pela esquerda. Olha essa proposição aqui, ó. Uma função é contínua no número P, quando ela é contínua, se somente se, isso é uma proposição, tá? À luz da definição. Ela é contínua em P, se somente se ela é contínua em P pela direita e pela esquerda. Então, dessa proposição, nós concluímos que ela não é contínua em P, não é contínua em 1 pela esquerda. Então, ela não é contínua em 1. Apesar dela ser contínua em 1 pela direita. Então, ela não é contínua nesse conjunto. Por quê? Porque ela não é contínua no 1 e nem é contínua no 3. Tá? Tá bom? Só que tem o seguinte. Tá? A F é contínua no intervalo aberto menos 1, 3. Intervalo aberto ela é contínua. Por quê? Porque nesse intervalo aberto, ela coincide com essa função polinomial aqui, ó. A função f no intervalo aberto menos 1, 3 é igual a essa. Hã? Por que menos 1? Porque eu errei. Tá, obrigado. F, nesse intervalo aberto aqui, intervalo 1, 3, ela coincide com essa função polinomial. Só que a função polinomial ela é contínua, isso é, ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Em particular, ela é contínua nesse intervalo aberto. E se duas funções coincidem no intervalo aberto, e nesse intervalo uma delas é contínua, a outra também será. Tá bom? Mas precisa o intervalo ser o quê? Aberto. Olha, veja bem. A f coincide com essa função polinomial aqui, nesse intervalo que é fechado. E nesse intervalo que é fechado, a função polinomial, essa daqui, ela é contínua. Mas a f não é. Vocês entenderam a necessidade da hipótese na proposição que eu acabei de mencionar do intervalo ser aberto? Se duas funções coincidem no intervalo aberto, e nesse intervalo aberto uma é contínua, a outra também é. Isso não vale se o intervalo for fechado. Olha aqui. A f e essa função polinomial coincidem no intervalo fechado. A função polinomial é contínua no fechado, mas a f não é contínua no intervalo fechado. Entenderam com este exemplo? Agora, quando eu vou para o intervalo aberto, não. Aí é outra coisa. Se duas funções coincidem no intervalo aberto e nesse intervalo aberto uma é contínua, a outra também é contínua nesse intervalo aberto. Tá certo? Agora observe, a função f não é contínua no intervalo fechado. Mas se eu pegar a restrição da f ao intervalo fechado 1, 3, isso é uma função contínua. Não é a f, é a restrição da f a esse intervalo fechado. Por quê? Porque a restrição da f a esse intervalo fechado, bem, no aberto, a restrição da f coincide com esse polinômio. Então, a restrição é contínua no intervalo aberto. Ora, a continuidade da f em 1, a continuidade da restrição da f em 1, tá certo? Eu vou botar uma coisa aqui para vocês que vocês vão entender, tá? Pois, diga. A restrição não devia ser no intervalo aberto? Não, é no fechado. Eu vou explicar por quê. Pois,
Me diga uma coisa. Quem é a restrição da f ao intervalo 1, 3, nesse intervalo aberto? Quem é? É essa função polinomial. Aí, de novo, se duas funções coincidem no intervalo aberto e nesse intervalo uma delas é contínua, a outra também é contínua. Então, a restrição da f, ela é contínua em todos os pontos do intervalo aberto. A restrição da f ao intervalo fechado é contínua em todos os pontos do intervalo aberto. Mas eu estou dizendo que a restrição da f ao intervalo fechado é contínua. Então ela tem que ser contínua em todos os pontos do seu domínio. Então eu preciso mostrar que ela é contínua onde? No 1. Bem, para que essa função aqui seja contínua no 1, é preciso o quê? Que o limite dela, ou seja, o limite dela aplicada em x, com x tendendo a 1, seja quem? Seja o valor dela no 1. Agora preste atenção. Isso aqui, x tender a 1 no domínio dessa função, quem é o domínio dessa função? Quem é? É o intervalo 1, 3 fechado. Então, x tender a 1 aqui é x tender a 1 pela direita. Ou seja, isso é o limite com x tendendo a 1 pela direita da restrição, entendeu agora? Da restrição da f ao intervalo 1, 3 aplicada em x. Mas quem é isso? É o limite com x tendendo a 1 pela direita. Quem é a restrição da f a esse intervalo aplicado em x? É f de x. Certo? Mas quem é o limite com x tendendo a 1 pela direita de f de x? Quem é? É f de 1. Mas quem é f de 1? É a restrição da f ao intervalo 1, 3, aplicada onde? Em 1. Então pronto. A restrição da f aplicada em 1. A restrição da f ao intervalo fechado 1, 3. O limite dela em 1 é o valor dela em 1. Então ela é contínua no 1. E, analogamente, você conclui que o limite com x tendendo a quem? A 3, da restrição da f ao intervalo 1, 3. Isso, depois do mesmo lereado que você faz aqui, você encontra que é a restrição da f ao intervalo 1, 3, aplicada em quem? Em 3. Então, essa função aqui, ela é contínua em todos os pontos do intervalo aberto, e é contínua no 1 e é contínua no 3. Então, ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Portanto, ela é uma função contínua. Preste atenção, já. A função f, essa daqui, não é contínua no intervalo fechado. Mas a sua restrição ao intervalo fechado é uma função contínua. Diga. No caso do 3, ele é idêntico à esquerda. Ah, muito bem. O limite dessa restrição com x tendendo a 3 é o limite dessa restrição com x tendendo a 3 pela esquerda. O que está faltando aqui, hein? O que está faltando aqui que eu me esqueci? É x. Ah, muito bem. Tá? Cometi um grave erro. Tá? Agora está consertado. Vocês consertaram para mim. Entendido aí? Que fique de lição. Uma função pode não ser contínua no intervalo fechado, mas a sua restrição a esse intervalo fechado ser uma função contínua. Entendeu? Tá? Pronto. Agora, por favor, o fato de duas funções coincidirem no intervalo fechado e uma delas ser contínua nesse intervalo fechado, não garante que a outra é contínua nesse intervalo fechado. É o caso aqui de novo, ó. A f e a sua restrição a esse intervalo fechado são idênticas, elas coincidem. Uma delas é contínua no intervalo fechado, mas a outra não é. Tá certo? O gráfico tem salto. Não vou nem desenhar o gráfico, porque agora eu quero passar para o próximo assunto.
Vamos ao próximo assunto aqui. Acompanha aqui. Né? Isso encerra a aula 16. Agora vamos para a aula 17, que é a aula de hoje, onde eu já deveria ter começado. A segunda chamada hoje é no bloco 918, viu? O bloco 918 é um bloco aqui atrás, um bloco de 5 andares. Vocês vão fazer a prova no 3º andar, com o Cristiano, tá? Quem for fazer a segunda chamada. Às 14 horas. Eu mandei um e-mail avisando isso. Bem. Tá? Vou dar uma definição aqui. A definição é importante. E depois nós vamos trabalhar com a intuição seguida do bom senso. Tá? É uma coisa que eu faltei mencionar aqui. A intuição é fundamental em matemática. É ela que guia, nós somos guiados pela intuição. Nós, seres humanos, nós desenvolvemos ciência, tá? Baseados na intuição. Agora, você faz ciência boa não só com a intuição seguida do bom senso. E eu espero que vocês tenham um bom senso a partir dessas definições. Como vocês vêm tendo até agora, tá? Sejam f uma função e p um número real, tá? Nós dizemos que, presta atenção aqui, ó, mais infinito é limite de f de x com x tendendo a p, ó, mais infinito. Primeira coisa, mais infinito não é número, tá? Isso é um conceito matemático que expressa o crescimento de uma função numa vizinhança de um ponto, só isso. Seja um f uma função e p. Nós dizemos que mais infinito é limite de f de x com x tendendo a p quando para cada c positivo, existe delta maior do que zero, tal que x no domínio de f e x menos p em modo menor do que delta maior do que zero, implique o valor de f em x maior do que c. E outra nós dizemos que mais infinito é limite de f de x com x tendendo a p quando para cada c positivo, tá o c aqui bem destacado, um c assim, para você ver que é c, quando para cada c positivo, para cada constante positiva c, existe delta maior do que zero, tal que x no domínio de f, e isso aqui menor do que delta implica f de x maior do que c.